Olá, pessoal, vocês todos que estão nos assistindo, alunos do PLE, alunos de graduação, professores. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje nós temos uma convidada muito especial para o nosso podcast do PLE, que é a nossa ex-aluna de mestrado e ainda aluna, né, de doutorado, a nossa pós-graduanda Michele Ribas, que está conosco e vai conversar um pouquinho conosco sobre as questões que ela estudou na sua pesquisa de mestrado, que envolvem o projeto Curitiba Lê, né, que é um projeto lá da cidade de Curitiba, que tem por objetivo formar leitores. E nesse país, onde a gente vive uma situação bastante precária em relação aos números da leitura, né? Sabendo que, por exemplo, a média de livros lidos pelos brasileiros gira em torno de 1 a 3 livros, e que muitas pessoas que leem têm dificuldade de entender aquilo que leem, a pesquisa da Michele surge nesse panorama como uma pesquisa muito iluminadora, no sentido de mostrar para nós a presença e a força que as políticas públicas de leitura estatais têm para a gente cumprir esse papel que é nosso de professores, mas também de toda a sociedade, de formar novos leitores e fazer com que aqueles leitores que já leem possam ler cada vez de forma mais adequada. Então, Michele, boa tarde para você. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando para você, então, o que foi a sua dissertação de mestrado, né, para que os nossos alunos entendessem, nossos ouvintes entendessem um pouquinho o que é esse projeto Curitiba Lê e o que você, afinal de contas, pesquisou. Boa tarde, professora. Obrigada pelo convite. Então, a minha pesquisa, a respeito do programa Curitiba Lê, parte muito desse interesse de saber como são os desdobramentos de um programa de fomento de incentivo de leitura de largo alcance, como é o Curitiba Lê, em Curitiba. Ele foi organizado pela Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura, e ele se estabelece na cidade de forma descentralizada. São 16 casas de leitura, que antigamente eram bibliotecas usadas para fazer pesquisas escolares, que foram repaginadas, ganharam espaços, cantinho especial para as crianças, estantes coloridas na alturinha deles, espaço para contação de histórias, mas também espaços para assistir vídeos e tudo mais. E foram comprados acervos de livros, tanto de literatura como de artes específicos, para essas casas de leitura. O meu interesse surgiu ali como que funcionava, porque dentro desses espaços há mediadores culturais, que fazem tanto a mediação de leitura, como eles fazem projetos também com leitura de imagens, passam filmes, fazem diversos trabalhos ali com a comunidade, principalmente de maior vulnerabilidade. Por isso, meu interesse era em saber o quanto isso impacta, o quanto isso é relevante, quantas pessoas conseguem ser impactadas e como que são feitos esses usos dessas mediações de leitura, como eles trabalham, de modo a impactar a população. E também queria entender um pouquinho tanto o potencial do programa, como os limites, por ser um programa aí de fomento de leitura. Michele, só uma questão. Qual é a instituição que promove o Curitiba Lê? Ela está relacionada à Secretaria de Educação da cidade? Como é que é essa relação institucional? É a Fundação Cultural de Curitiba. Então, foi implantado e coordenado pela Direção de Literatura da Fundação Cultural de Curitiba. E a Fundação Cultural é relacionada a qual outro órgão? A Prefeitura. Ah, tá certo. Da Prefeitura. Então, trata-se, na verdade, de uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba. Municipal, que foi implantada em 2010. Então, foi quando foi comprado esse acervo. Foram contratados curadores de literatura para a escolha do acervo e foi investido bastante. Foi uma época que estavam se falando muito de literatura em todo o país. Então, eles fizeram um treinamento, contrataram consultores, fizeram um treinamento para os mediadores e começaram a trabalhar, então, dentro dessas casas de leitura, com rodas de leitura, com contação de histórias, para todos os públicos, todas as idades. Então, de forma muito democrática. Além disso, os editais de cultura também, para a área da linguagem da literatura, também abrem um espaço ali para contadores de histórias, outros mediadores,
ou mesmo pessoas que ministram oficinas de escrita criativa. Então, tudo isso acaba ampliando o alcance do programa Curitiba Lê, dentro dessas casas da leitura. Então, eram 16 lugares onde aconteciam esses encontros de leitura e de promoção de escrita criativa, etc. Michele, você falou que tentou estudar, portanto, o alcance e os limites do programa. Eu queria que você, se você pudesse, nos trazer alguns dados a respeito do número de leitores que esse programa pôde atingir e depois também um pouquinho sobre a formação desses mediadores e o trabalho que eles faziam e fazem nessas casas de leitura. Tudo bem. Então, dentro de cada uma dessas casas de leitura, que elas têm, no mínimo, aí 3.000 obras literárias, algumas têm 5.000, outras têm 7.000, e elas funcionam de forma descentralizada. Então, o mediador de leitura, ele tem contato com agentes da comunidade local e ele desenvolve um trabalho dentro daquela comunidade. Então, cada comunidade tem uma necessidade diferente da outra. Então, tem bairros que estão tão distantes do centro que a Casa da Leitura é o único centro cultural que aquela comunidade tem acesso. Então, eles vão olhando de acordo com a necessidade e criam as ações de leitura. Então, a intenção sempre é levar, por exemplo, os alunos de uma escola pública até a Casa da Leitura para ouvir a contação de história, para participar da roda de leitura. Às vezes, isso não é possível, porque não há um ônibus, não há dinheiro para fazer o transporte desses alunos. Quando é uma escola próxima, eles vão a pé. Mas eu cheguei durante a pesquisa para assistir algumas dessas ações e ela não aconteceu porque estava chovendo, os alunos não conseguiram chegar e não havia dinheiro para fazer o transporte deles. Então, isso também acontece. Em alguns casos, daí, então, o mediador se desloca até a instituição, seja uma ONG, seja uma escola pública, particular também, quando é feito esse convênio, e desenvolve lá. Então, eu acompanhei também algumas dessas ações dentro das escolas, como que acontecia. E a base sempre é muito pensado na fruição da leitura. Enquanto a escola muitas vezes está preocupada com o ensino didático da literatura, lá eles estão preocupados com a fruição. Então, eles mostram, através dessas ações, como é que a leitura pode ser uma coisa que não só chata, como muita gente acredita. E aí, então, assim, como é de forma descentralizada, ocorre em toda a cidade essas ações. No ano de 2014, teve um pico de 200.000 pessoas impactadas, atingidas dentro dessas ações. Gente, isso é extraordinário, porque quando a gente olha os dados de leitura, né, o percentual dos leitores, aqueles leitores frequentes, eles são sempre muito pequenos. E um dos problemas que a gente enfrenta em relação às políticas públicas de leitura no Brasil é que, infelizmente, há uma grande parcela da população que não tem acesso aos equipamentos culturais. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas por que não lê? Imagina, como que não pode ler nada? Como que não tem nada em casa para ler? Não, gente, essa é realmente uma situação gritante do nosso país, porque no nosso país há um percentual pequeno de pessoas que detêm grande parte dos bens culturais. Entre eles, o livro de diversão, o livro para estudo. E outra grande parcela da população, que é a maior, que não detém quase nada, e em muitos lares brasileiros não há sequer um objeto de leitura. Então, quando a gente diz isso, parece que é uma realidade uma realidade talvez até inexistente, porque a gente está em centros urbanos, não é? E centros culturais, onde há facilidade para a gente ter acesso a essas coisas todas, né? Ao objeto livre, a outros bens culturais. Mas há, de fato, como a Michele está falando, lá em Curitiba, bairros onde a única forma de a criança ter o contato com um livro vai ser por meio de um projeto como o Curitiba Lê. Então, eu acho que o projeto da Michele, que ela estudou, é um projeto que aponta para nós assim, algumas direções de forma que o Estado, não é? Como a Prefeitura de Curitiba, ações que eles podem fazer para reverter esse quadro tão difícil da vida brasileira. Michele, eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim agora sobre se há, por parte da Prefeitura de Curitiba, alguma forma de acompanhamento desses leitores que possam ter se formado a partir do projeto. E
eu sei que é impossível que eles tenham uma forma de acompanhamento individual ou mesmo dos grupos, mas talvez por meio desses dados estatísticos que eles possuem, se você tem mais dados para... Sim, então eu fiz uma coleta de dados numéricos que a Fundação Cultural me passou, que aí é o número que foi feito por ano, anualmente, de rodas de leitura, de contação de histórias, de formação de mediadores. Isso é muito interessante também, porque uma vez que eles fazem esses cursos, eles ampliam a quantidade de mediadores. E mesmo quando eles estão fazendo uma ação de leitura na frente de uns professores, o professor também muitas vezes pode ver outras formas dele trabalhar, então a possibilidade de replicar, de aumentar o número de mediadores é muito grande. Então, quando soma todas essas, e as oficinas de escrita e tudo mais, isso tem esses dados numéricos, a Fundação Cultural tem, então eu analisei ano a ano, foi caindo, principalmente depois da redução da quantidade de editais de literatura voltados para a linguagem da literatura. Muitas vezes se valoriza editais voltados para outras linguagens, como música, enfim, e deixam a da literatura de lado. Então, analisando esses números, eles têm esses números, de fato, de quantidade de ações. O que eu fiz? Eu fui acompanhar algumas das ações e conversei com os beneficiários. Eu entrevistei todos os mediadores que hoje trabalham. São fixos, são 10 mediadores para 16 casas. Então, eles acabam tendo que se deslocar. Antigamente tinha um em cada e mais um estagiário. Hoje já não tem mais. Já se reduziu a equipe. Então, mas eu entrevistei todos eles para saber como eles trabalham, qual que é o perfil deles, a formação, como eles fazem cada um dos processos. E daí conversei com vários dos beneficiários, peguei de faixas etárias diferentes para saber o quanto isso era impactante. Quando você comenta que alguns, não tem livros em casa, eu ouvi isso das crianças, sim. E ao mesmo tempo, numa mesma roda de leitura, eu presenciei um leitor com doutorado e um outro que não tinha formação nenhuma na mesma roda, discutindo o mesmo poema, então de forma muito bonita, porque cada um tem a sua vivência de vida, a sua experiência, independente da quantidade aí de estudo que ela tem uma vivência e ela consegue refletir a respeito daquele texto literário, então foi muito bacana. Presenciei também em rodas de leitura de imagens também, foi incrível a quantidade de suposições e de leituras, de significados que as crianças principalmente davam para uma mesma imagem. Eu presenciei que o mediador levou algumas imagens de um artista indígena e as crianças ficaram 30 minutos numa única imagem falando sem parar. E eles continuavam achando mais e mais e mais o que dizer. E algumas percepções nem eu nem o mediador tínhamos tido. E as crianças enxergavam. Então, assim, é muito bonito. E aí, eu conversando, então, com eles, a gente não tem números específicos de quantos leitores formaram, tem quantos participaram das ações. Então, eu ouvi dos mediadores. Alguns estão, por exemplo, 7 anos na mesma casa de leitura. Eles acompanham leitores que voltaram todos esses anos, leitores que vieram e que se incentivaram e foram lendo mais, e daí o mediador incentivou com aquele carinho, aquele aconchego, recebendo, olha, talvez você vai gostar disso aqui também, e foram ampliando, e aí um que dizia que o sonho era ser arquiteto, e aí anos depois ele voltou e contou, voltou para contar para o mediador, eu passei em arquitetura, estou estudando. Então, ações muito bonitas, assim, então eu ouvi histórias lindas, recolhi essas histórias dentro da minha pesquisa, acho que isso tem um valor muito grande. E uma mediadora contou que uma vez ela desarmou um rapaz, trocou por um livro, arma por um livro. Então, as histórias são muito fortes, mesmo que eu não tenha um número, eu não tenha como mensurar, porque isso foi o que todos me disseram, eu não tenho como mensurar. Algumas dessas pessoas, eu vi uma única vez uma roda de leitura numa escola. E alguns voltaram na casa de leitura depois. Então, esse eu acompanhei, esse eu posso falar dele. Os outros eu não sei, mas aí o que tem ali de extraordinário nisso? Eles aproveitam, então, se eles têm uma única chance, ele tem que aproveitar essa chance e impactar. Então, eles usam a voz, as entonações, as melodias, sabem aproveitar todo o poder da leitura em voz alta para impactar aqueles leitores. E o compartilhamento de impressões, porque uma vez que você pode conversar do mesmo texto, todo mundo dentro de uma mesma roda, você se sente pertencente àquele grupo de leitores, se sente autorizado.
E isso dá um acolhimento, as pessoas acabam se sentindo mais próximas do texto literário. Olha, e eu acho que isso que você coloca em relação à mediação propiciada pelo programa, eu acho que é uma coisa fabulosa, não é? Porque, ao mesmo tempo que você envolve o participante pela leitura, pelo objeto texto, propriamente dito, pelo objeto livro, ao mesmo tempo, essa relação com o livro, com os sentidos do livro, no caso literário, ele propicia essa outra forma de união das pessoas, que é por meio dos sentidos propiciados pelo texto. E a gente sabe, né, como muitos autores já têm colocado, eu gosto de citar sempre o professor Antônio Cândido, que ele diz lá que o sentido do texto, ele é muito importante, que a gente observe os aspectos da composição, aquela coisa toda dos gêneros literários. E aí tem uma parte dele, do texto dele sobre a leitura que ele coloca no livro A Formação da Literatura Brasileira, que ele diz, e você vai lembrar disso, que eu discuto essas ideias na minha disciplina, ele vai dizer que de nada adianta a gente fazer isso se a leitura, por fim, não conseguir comunicar algo sobre o humano, sobre aquilo que diz, o que essa leitura diz sobre a sociedade, sobre a vida, sobre o homem. Então, me parece que nessas rodas de leitura, nesse trabalho feito pelos mediadores do Curitiba Lê, eles conseguem fazer essa passagem, não é? Dos sentidos do texto para os sentidos que esse texto pode fazer emergir da própria vida dos leitores. E eu acho que o grande ensino de literatura é esse que promove essa forma de interação entre texto e leitor, né? Essa interação que promove um pensar sobre si, sobre o outro e sobre a gente dentro do mundo. E eu acho assim, que as histórias que você deve ter escutado devem ter sido histórias maravilhosas. Então eu vejo assim, que toda a política pública que tem por finalidade fazer com que o homem se sinta melhor, se sinta mais bem adaptado, né, e se sinta melhor consigo mesmo, é uma excelente proposta de política pública. E acho que você encontrou isso lá no Curitiba Lê. Eu queria também saber, Michele, já você respondeu parcialmente isso para mim, mas quem é esse público que foi a essas ações, né? Você pode falar um pouquinho para nós sobre ele, principalmente dos lugares mais distantes, não tão centrais da cidade? Posso sim. Então, vou dar alguns exemplos. Eu participei um dia, tem um clubinho de leitura numa das casas de leitura que fica no Alto Boqueirão, que é uma região já mais afastada do centro da cidade, mas tem um clubinho de leitura de crianças que funciona todas as terças, tanto de manhã como à tarde, e as crianças vão, os pais fazem questão de levar, às vezes os pais estão trabalhando lá perto, levam, deixam as crianças, vão, e fica dentro de um centro esportivo, essa casa de leitura. Então, isso é uma coisa interessante também. As casas de leitura, algumas estão em praças, tem o bondinho que está lá na Rua 15, que é um ponto turístico, muitas pessoas passam por lá. Mas algumas estão nas ruas da cidadania, que são centros de serviços da prefeitura, então muitas pessoas passam todo dia lá para fazer os serviços. E essa é uma coisa curiosa, que é um exemplo que ela está dentro de um centro esportivo. Então as pessoas vão lá fazer hidroginástica, fazer balé, e aí foi dentro de um grupo desse de balé que os mediadores começaram a ir lá, não quer vir participar, quer vir contação de histórias, e as crianças começaram a sair do balé e ir lá. E virou um grupo fixo, um clubinho fixo que funciona toda semana. Tem crianças que vão lá toda semana, independente agora do esporte, eles vão lá para ouvir história. E as pessoas fazem muitas questões, os pais fazem questão de levar as crianças lá. E eu achei muito, muito bonito isso. Então, uma questão de eles darem valor. Em compensação, eu fui em outros centros que já são mais nobres e fui lá para assistir a contação de história e não apareceu ninguém naquele dia, apesar de estar divulgado, ser um programa super interessante. Por quê? Porque naquela determinada região, provavelmente as pessoas já têm mais acesso a livro e outros bens culturais na região e talvez não sentissem tanta necessidade de estar lá. Então, mas é muito democrático. Eu vi rodas de leituras com adultos, como eu falei, que era lá acima de 16 anos. Algumas que eram até de discussão de livros mais difíceis mesmo, então daí o público era variado, várias idades, mas aí normalmente está descrito a partir de tantos anos, como essas discussões de livros já mais de jovens adultos para frente. Eles atendem lares de idosos, por exemplo, então tem vários. Eles têm parcerias com uma escola de músicas, que é da prefeitura também, que é o Musicar.
Então, muitas vezes, os alunos estão ali na música, em seguida vão lá assistir contação de história. Então, tem adolescentes, tem roda de leitura do vestibular. Então, é atendido todas as faixas de idade. Ele é democrático. Eu acho que esse traço que você mostra do programa é muito importante, essa possibilidade da diversidade dentro das ações do programa. Porque, veja, eu acho que assim, o modo como o programa foi pensado, ele é muito móvel, no sentido de que cada uma das unidades, né, que trabalha com a leitura, ela pode encontrar o seu nicho próprio dentro daquele espaço onde ela está. Então, isso é uma coisa importante para o gestor público, né, para pensar nessas políticas. Ou seja, quando a gente faz as coisas muito engessadas, às vezes a gente vai tentando levar alguma coisa sem fazer uma escuta do lugar onde a gente vai implantar essas políticas. Então, é muito importante essa coisa da escuta e de verificar, digamos assim, as características que esse lugar tem, que tipo de público que vai começar a ir lá, para depois essas ações serem pensadas e implementadas para esse público que vai ser, então, aquele que vai frequentar, né? É muito bonito, realmente, esse projeto. Eu só gostaria de mostrar um pouquinho para vocês, porque às vezes a gente fala assim, programas de leitura, há tantos programas de leitura. O da Michelle é muito... Eu falo da Michelle porque ela estudou esse, né? O Curitiba Lê me parece que é muito especial, porque eles conseguiram, de fato, fomentar uma participação significativa, não é, da população. E se hoje a gente não tem mais aquelas 200 mil pessoas frequentando, isso tem a ver com as questões da pandemia e a falta dos editais para literatura, né, Michelle? Mas a gente vê que quando há um investimento econômico, não é, dos gestores na educação, a gente sempre tem um retorno muito positivo, né? E eu gostaria de destacar também a necessidade de programas como esses no contexto brasileiro, porque, como eu disse para vocês, às vezes a gente faz um apagamento das condições socioeconômicas, porque a gente consegue olhar muito para o mundo a partir do nosso próprio olhar. Só que a gente esquece que o nosso próprio olhar é sempre individual e único e está muito relacionado ao nosso pertencimento geográfico, social, cultural, identitário, etc. Mas os outros não somos nós, né? Então, o Brasil é um país onde, infelizmente, a maior parte da população, a média de escolarização do brasileiro é de 8 a 9 anos. Ou seja, as pessoas no Brasil ficam, em média, de 8 a 9 anos na escola. Significa que eles terminam lá o ensino fundamental, tá? Pouquíssimos vão para o ensino médio e muito menos ainda vão para as faculdades e para os cursos de pós-graduação. Então, nesse contexto de um Brasil que tem pouca escolarização, propostas como essa, não é, ações como essa, são absolutamente fundamentais para uma grande parcela da população que está afastada dos bens culturais. Nesse sentido, Michelle, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, se você tem dados sobre as cifras, se você não tiver, não tem problema, tá? Dados sobre as cifras que a Secretaria de Educação do município de Curitiba investiu. Você tem alguma... Não. E essa parte de financeiro foram os dados que a Fundação Cultural também não me passou. Não, entendi. Essa parte eles não passaram. Era mais complicado de conseguir. Eles me deram os dados realmente das ações de leitura. Perfeito. Bom, você falou, então, que a sua dissertação trabalhou com os limites e as potencialidades do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quais foram os limites, quais as coisas que você acha que, né, poderiam melhorar? Sim, os limites, nós fomos vendo primeiro que, quando começou o programa, a equipe era muito maior. Então, a equipe foi reduzindo aos poucos. Então, consequentemente, o número de ações fica mais limitado. E mesmo um mesmo mediador hoje, ele atende 3 casas da leitura. Então, ele precisa se dividir mais e, consequentemente, não consegue, talvez, fazer tantas ações como eram feitas antes. Então, primeiro, limite aí, diminuir o número de ações. Segundo, não está tendo investimento em ônibus, em transporte, para levar a população vulnerável até a casa da leitura. E, muitas vezes, mesmo que seja o ônibus normal, de linha, às vezes é caro também para as pessoas irem. Então, outra coisa. Outra coisa que eu percebi é que, muitas vezes, a divulgação ainda da literatura em relação às outras linguagens da Fundação Cultural ainda ficava um pouco abaixo do que as outras. Então, tinha uma programação belíssima programada do mês, que eles lançam todo mês, e muitas vezes as pessoas não sabem, não chegava, apesar de ter, sim, rede social e tudo mais,
Mas foi uma das coisas que eu coloquei que poderiam ser ampliado um pouquinho mais para as pessoas saberem que tinha essas programações e não acontecer como algumas das vezes que eu fui e que cheguei e que não teve público. Então, outro limite, então essa questão financeira, quando se investiu R$1 milhão na compra de livros. Esse acervo não foi mais atualizado, o programa foi criado em 2010, eu estudei de 2010 a 2022, todo o processo deles, do programa, do desenvolvimento. E não foi mais... Teve compras pequenas, pontuais, mas não teve mais uma renovação. E muitas vezes o leitor chega lá para emprestar um livro e ele quer algo atual. Ou o mediador leva algo atual numa roda de leitura e depois ele vai procurar na casa da leitura, eu queria emprestar aquele livro para ler. E às vezes não tem, quando o mediador escolhe algo por um objetivo específico para trabalhar. Então, poderia, se isso foi colocado, né, em todos os depoimentos recolhidos, que sim, precisava ampliar, renovar o acervo. Então, esses seriam os principais limites, principalmente questão de investimento nisso. Pessoal, agora eu gostaria de deixar um pouquinho o programa de lado e pensar agora no trabalho da Michelle como um trabalho apresentado lá no nosso PLE. Vocês sabem que atualmente a CAPES está fazendo uma avaliação mais qualitativa dos cursos e um dos grandes debates que a gente tem atualmente na CAPES é essa questão de como avaliar um programa. E eu tenho escutado várias pessoas que participam da CAPES, coordenadores de área, e eu mesma estive lá esses 3 últimos anos, né? E sempre todos apertam a mesma tecla, quer dizer que o impacto do programa é aquilo que o programa pode devolver para a sociedade. E a gente tem que sempre encontrar qual é o nosso caminho, qual é o caminho do nosso programa enquanto objetivo, enquanto missão. E quando eu olho para um trabalho como o da Michelle, ele me soa um trabalho que cumpre muito bem esse objetivo de falar para que veio para a sociedade. Qual é o seu objetivo diante da sociedade? Veja bem, Curitiba Lê é um projeto da Secretaria de Educação do município de Curitiba, ele existe há tantos anos. Aí nós temos uma pesquisadora que vai lá e faz uma análise de 10 anos de funcionamento do programa e ela tem, portanto, uma resposta a dar para a Secretaria de Cultura de Curitiba e para os cidadãos curitibanos e paranaenses para dizer, olha, é uma proposta de leitura altamente importante, que tem um grande impacto, mas ela tem esses limites. Então, vejam, eu acho que todos os trabalhos de pós-graduação, eles deveriam ter como intuito, na verdade, pensar a sociedade. Né? No caso nosso, nós pensamos a linguagem, nós pensamos os usos da linguagem, na nossa área, que é na nossa linha de pesquisa, que é campo literário e formação de leitores. O trabalho de Michelle é exemplar nesse aspecto de falar, olha, o que nós temos de leitura? Né? No Paraná temos um programa específico, a Michelle vai lá, estuda isso e tem algo a devolver para a sociedade, que é falar, este programa funciona assim, como política pública, tem seus limites, tem as suas qualidades, e agora eu sugeri, inclusive ontem a Michelle, quando ela apresentou um pouco do seu trabalho no meu simpósio, eu sugeri a Michelle que, além da dissertação e além dos artigos que ela publicou sobre o trabalho, é que ela faça agora, portanto, um requerimento na Secretaria de Educação, levantando todos esses dados que ela já analisou e coletou, a fim de que nós implantemos uma ação junto à Prefeitura de Curitiba para que esse programa não só seja continuado, mas que ele seja eleito como um programa de excelência e que mereça, portanto, mais investimentos do setor da Prefeitura, tá certo? Então, eu queria concluir a nossa fala aqui hoje, Michelle, dizendo da importância, da relevância do seu programa, não só para a cidade de Curitiba, para os gestores de Curitiba, mas também para o programa, porque eu acho que mostra como um aluno ou estudante de pós-graduação pode fazer diferença na sociedade, numa área como a nossa, onde a gente tem, digamos assim, objetos que não são, digamos assim, tão tecnológicos, digamos, né? Então, no campo literário e formação de leitoras, a gente pode responder assim e de outras formas também, e eu tenho certeza que todos os colegas de outras áreas, sobretudo as de língua, têm muito a responder para a sociedade, têm muito a devolver para a sociedade, não é? Então, eu queria parabenizá-la, Michelle, pelo seu trabalho e dizer que você faz diferença no PLE e faz diferença também lá na cidade de Curitiba. E que esse requerimento saia logo para que ele possa contar como uma das ações de impacto para o nosso programa. Obrigada. Se você quiser terminar com alguma outra fala sobre o programa ou sobre o seu trabalho, fique à vontade.
Tá bom, eu queria, como a gente acabou enfatizando, né, na sua última pergunta lá, a questão dos limites, queria falar um pouquinho também desse potencial, né, que eu acho bem algo que é muito relevante de enfatizar aqui sobre o programa. Inclusive, quando eu fui fazer a minha defesa, esteve presente a professora Eliane Yunes, que ela tem uma vasta experiência em programas de incentivo de leitura de política pública, né, em termos nacionais, e ela avaliou como realmente um programa que serve como modelo para outras cidades que querem implantar um programa de política pública. Uma por conta da descentralização, por conta de todo esse trabalho, como é feito dos mediadores, e eu acho que isso é bem relevante de enfatizar. Pode ampliar, sim, ele tem total capacidade de ser ampliado, mas já o formato com que ele funciona, a forma com que ele foi estabelecido já serve como modelo para outras cidades. Às vezes as cidades tentam implantar programas que não funcionam, então é um modelo que pode vir sim e deve ser olhado como um modelo a ser seguido. Perfeito, Michele, muito obrigada. E para vocês, pessoal, uma boa tarde, uma boa noite e que vocês nos encontrem nos próximos podcasts. Até logo!